Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um NV Talks, seu podcast sobre tecnologia, conscientização e continuidade do negócio. Eu me chamo Dionísio de Almeida, para quem ainda não me conhece, sou CEO da NV Seguros Digitais e hoje nós vamos explorar o mundo da cibersegurança com um convidado muito especial. Eu estou aqui com o Jorge Ribkin, ele é uma pessoa da cibersegurança, CEO da Rainforest, e eu queria que ele se apresentasse aqui para a gente, contasse um pouquinho da história dele, como ele entrou nesse mundo de cibersegurança. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, Dionísio? Prazer em estar presente aqui nesse episódio. É realmente uma oportunidade ímpar para nós falarmos aqui, principalmente com o público no Brasil. Falando como eu vim parar aqui, eu acho que por necessidade pessoal ao longo da vida, né, Uhum. segurança acabou sendo um caminho natural para mim, porque trabalhei tanto tempo com a área de TI, né, tive experiência na área de telecom, muita experiência na área de TI, muito relacionado à proteção de dados, né? Trabalhei muito aí Uhum. na área de proteção e armazenamento de dados, e a própria natureza do negócio me levou a me aproximar das equipes de segurança em geral, e aí, obviamente, fui me apaixonando pelo tema, e realmente é um tema que não tem fim, né? Verdade. E cada vez mais ele se torna parte do dia a dia nas empresas. E uma parte super importante que um tempo atrás ficava praticamente só com o pessoal de TI. Era assim que a gente via mesmo essa área, né? Exato, exato. Joia. E a gente preparou umas perguntinhas aqui para você, para explorar um pouquinho esse teu conhecimento, essa tua experiência toda de tanto de longa data. Queria que você, assim, falasse aqui para a gente como é que você vê essa evolução dessas ameaças cibernéticas, pensando nos próximos 5 anos, tanto globalmente quanto no Brasil. Se você puder compartilhar alguma situação também internacional que possa ser adaptada para cá dentro desse contexto. Claro, claro. Aliás, eu estava lendo recentemente uma coisa muito recente, acho que foi essa semana que eu li no Washington Post, alguma mídia internacional. O governo americano descobriu uma espiã dentro da empresa de inteligência, né, da CIA, e ela Uhum. era uma sul-coreana, né, que estava Nossa. espionando os Estados Unidos. Então você vê que interessante, é um país aliado, numa Uhum. agência tão visada que é. Imagina o processo de seleção para você se tornar um analista dentro do órgão Sim. como a CIA, e mesmo assim Uhum. você tem uma pessoa que conseguiu passar por todos os testes e estava, se eu não me engano, há uma década espionando para o Uhum. governo, em tese, parceiro, né? Aliado. Então, Sim. eu acho que essa experiência nos faz pensar como é que a gente está em relação. É um mundo globalizado, então hoje em dia Uhum. é, as relações são bilaterais, você vê aí a própria questão do Mercosul, ou ampliando Uhum. aí para os BRICS, etc. Então, em muitos cenários, você é parceiro numa aliança e é competidor em outra, e como é que essa rede intrincada vai se adaptar. E se isso acontece no nível de governo, eu Sim. tenho muita expectativa de que isso deve acontecer no nível corporativo. Então, de repente, o funcionário da empresa de sabão em pó, que tem uma fórmula X, espionando por uma Uhum. outra firma de sabão em pó, de material de limpeza. Então, vai ser muito comum esse desafio nos próximos 5 anos de você detectar espionagem industrial, espionagem governamental. Esse é um problema Uhum. que já tem hoje em dia e que só vai aumentar. Então, o cenário ele vai cada vez se agravar mais, né? Sabe que falando de sinistros de apólice de seguro, até compartilhando contigo, nós tivemos recentemente exatamente um sinistro que foi causado por uma intrusão para espionagem. Então a gente acha que isso está muito longe, só lá no governo americano, isso é coisa de filme. Uhum. E não, uma empresa de pequeno porte que tinha seguro cibernético conosco, ela sofreu uma intrusão por conta disso. Então não está longe essa realidade que você está trazendo, ela já está acontecendo hoje no Brasil com empresas pequenas. E muitas vezes as pessoas têm uma ideia totalmente assim, de que errônea de que o seguro ou esse tipo de situação, uma invasão é só para empresas de grande porte, governo, e no final, não, né?
Até porque, Dionísio, se você, obviamente, me corrija se eu estiver muito fora do alvo, mas eu entendo que o seguro, muitas vezes, ele é mais reparador do que preventivo. Né? Então, o Sim. fato, tem um seguro, isso é reparador. Você já teve um evento, aconteceu alguma coisa, você está Uhum. acionando em função de você ter tido um evento. E não é Sim. propriamente dito preventivo, né? Uhum. Já no caso da atuação de vocês, é justamente o lado da prevenção, né? E aí, pensando em prevenção, qual que é a tua opinião sobre a importância da educação e a conscientização em cibersegurança nos diversos níveis da empresa? O outro dia, debatendo com um parceiro meu aí de mercado, a gente chegou à seguinte conclusão que eu acho que é muito atual, né? Segurança, hoje em dia, quando você está contratando alguém, você não tem que estar apenas preocupado hoje. Ah, como é que eu treino a minha equipe para segurança? Como é que eu treino o Uhum, meu parceiro para segurança? Na verdade, já no processo de seleção, você tem que avaliar isso. O quanto, uhum, às vezes você vai trazer um talento, é muito comum, eu tenho um super engenheiro, uma pessoa que é super capacitada, eu adoraria ter ela no time, ela vai trazer algumas inovações que são fundamentais para a minha linha de produto, para a minha linha de serviços. uhum, Mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que por comportamento errôneo é que usa senha fraca, é que deixa dados expostos. Então ele pode trazer uma inovação muito grande e talvez uma uhum, linha de receita muito bacana, ao mesmo tempo que ela uhum, pode estar trazendo um risco que às vezes é muito maior do que o benefício que ela está trazendo. Então, educação hoje, até eu acho que a gente tem que eu sei que é difícil, talvez um sonho, mas a gente vê tantas entidades já trabalhando nisso, tantos amigos de mercado uhum. fazendo isso. Tem que vir da escola, tem que vir da família, tem que vir. Poxa, eu como pai Sim. e trabalhando em cibersegurança, eu faço questão de educar meus filhos para cibersegurança, minha Uhum. esposa, minha família, no sentido do quais são os riscos e como evitar exposições. Sim. Se a gente começa a fazer isso mais cedo no processo, quando a pessoa entra dentro da companhia e a companhia já avalia a contratação, olhando como a pessoa se comporta do ponto de vista de Uhum. segurança, você já sai muito à frente. Você já é mais fácil. Você vai, quanto muito, reforçar e não criar a cultura nessa pessoa. Então, é fundamental a gente olhar para quem a gente está contratando, se ele já tem um Uhum. comportamento que condiz com as políticas de segurança da nossa empresa, o famoso melhor prevenido que remediar, né? Tem que melhor Sim. analisar É, antes do que descobrir depois. é ter boas práticas, né, no seu dia a dia, ter uma cultura voltada para isso, é super importante mesmo. E como que a Highforce aborda esse aspecto hoje, falando da Então, empresa? é, como empresa, né, não só como solução, como plataforma, mas como empresa, obviamente, nós fazemos aqui a nossa lição de casa com os funcionários, e todo mundo aqui Uhum. tem responsabilidades e tem que estar preparado para isso. O nosso dia a dia é vender segurança e tem que garantir que estamos mitigando o máximo possível o básico, né? Não dá para cobrir 100%, nunca vai dar para cobrir cem por Uhum. cento, mas a gente está sempre perseguindo o melhor grade, né? A melhor graduação no ponto de vista de segurança. Então, a gente, como funcionários, a gente persegue isso dia a dia. Então, a área de marketing tem essa preocupação de como é que a gente faz a parte Aham. de single sign-on, como é que a gente cria as políticas de senha, como é que as políticas de acesso, a pessoa de desenvolvimento, até pela natureza do negócio, a Reforce é uma empresa globalizada, então tem Uhum. gente no Canadá, tem gente em vários lugares que a gente precisa que tenha o mesmo comportamento. Do ponto de vista de plataforma, é óbvio que foi natural, e é natural, que a gente teve que buscar um aliado importante que é a própria IA, né? Então, obviamente, Uhum. a IA faz parte da nossa visão. Né? A nossa visão é que nós usamos múltiplas inteligências. Nós não abrimos mão da inteligência humana, porque no final Aham. a própria IA se alimenta daí, né? Quando se fala em alimentar a IA, Sim. está alimentando-se a partir daí. Então, a gente usamos muito de inteligência humana e para ganhar escala, né, hoje em dia, nós nos alinhamos com a parte de inteligência artificial, que isso nos permite manter uma solução é,
par e passo com os níveis de ameaça que a gente vê no mercado. Nossa, legal. E a gente fala muito de IA, agora está na moda esse assunto, né? E como é que as Uhum. empresas elas podem utilizar a inteligência artificial para mitigar os riscos cibernéticos? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Dos grandes benefícios, eu acho que outros provedores que você deve ter conversado recentemente, ou venha conversar, o principal da IA é a escala, né? Ela Uhum, permite você, eu acho que o principal, né, que no fim, não é no final, mas é muito importante você, comportamento, né? Então, tudo que desvia do comportamento usual de uma pessoa chama atenção, do ponto de vista de segurança. O Jorge todo dia se conecta, de Santana de Parnaíba ou de Toronto. De repente, uhum, ele passou a se conectar de Mumbai. Ele nunca fez isso antes. Pode ser que seja normal, pode ser que seja um comportamento anormal. Então, vamos, a uhum, partir daí, com a inteligência artificial, para detectar esse tipo de situação, cruzando com outras informações. Mas ele não está acessando um sistema, não está acessando um sistema tão crítico, ele está usando uma VPN, quer dizer, tem uma série de componentes aí que você pode, assentar sobre IA para aumentar a assertividade da segurança, sem gerar, né, que esse é o grande desafio quando a gente fala de IA e ser humano, uhum, é, sem exigir novas camadas de trabalho do ser humano, porque quando ele começa a ter uhum. muitas camadas de preciso fazer mais isso, mais isso, mais isso, aí o negócio fica um pouco mais. O ser humano tende a buscar o atalho. E aí que você tem os furos na área de segurança. Então, sim, pelo que eu entendi, a maior preocupação geralmente é a forma de aprendizado da própria IA, né? Então, quanto menos tiver interação do humano no aprendizado dela, menos são as vulnerabilidades. É É, isso? na Ou eu verdade, entendi não é. errado? Não, não é. Então me Eu acho que explica pra gente aí, que eu quanto fiquei um pouco mais a confusa. IA, quanto Tá, mais a IA for autossuficiente, tá, e menos você vai precisar da interação do ser humano. isso. Então, esse jogo de mais autonomia e menos Mais dependência vai tecnologia. ajudar, Uhum, exatamente. Exatamente. Porque, perfeito. mais uma vez, se você, se, baseado em IA ou não, mas hoje em dia quase tudo Uhum. baseado em IA, gera Ah, sim. retrabalho ou gera mais trabalho para o ser humano, ele vai buscar atalho. Uhum. E quando ele busca Sim. atalho, é geralmente onde que ele anota, ele usa a mesma senha para vários lugares, ele anota a Uhum. senha no post-it, ele passa a Sim. senha dele para outro, porque isso está dando trabalho para ele. Tá. E tu vê, assim, desafios do uso da inteligência artificial para as empresas? Ou só sucesso, só progresso? De forma alguma. Eu acho que as empresas não podem se iludir também com a IA. Então, Uhum. tem muita gente que compra a solução ou alguma tecnologia, não, porque eles usam IA. Mas o que é IA? Uhum. É um espectro tão grande, tão gigante, que a IA pode estar simplesmente cruzando informações de dados de acesso, como pode estar cruzando informações, como é o nosso caso, que nós vamos buscar dados externos, vamos buscar CVEs, vamos buscar dados de terceiros, de grupos, etc., e cruzar tudo isso. Então, a Uhum. ilusão de que a pessoa tem, eu comprei uma solução baseada em IA, ela não pode se iludir de que ela está coberta, de forma alguma. Às vezes Uhum. aquilo lá é simplesmente uma casca, e ele, na verdade, não está usando o potencial todo de IA, ou não está com a tecnologia mais apropriada, só porque comprou uma tecnologia que é baseada em IA. E o outro lado, Dionísio, que eu acho importante mencionar, e eu acho que o agravante da situação, os Uhum. atacantes estão usando IA hoje em dia, né? Exatamente. A IA Aham. ajuda você a se defender, ao mesmo tempo que a IA ajuda o cara a atacar. Então, Uhum. são casos e casos recentes aí que a gente tem visto aí de vídeos gerados de IA, o dono de uma loja, uma grande rede aí de varejo, que imitaram a voz dele, criaram um vídeo Sim. com ele vendendo Aham. ar-condicionado que, na verdade, não existia. E é um Sim. caso prático de como a IA joga contra. É.
É verdade. Então, todo cuidado é pouco. Certificar de que o produto que está sendo oferecido ali realmente é um anúncio verídico, né? Exato. Se a informação é fidedigna ou não, a gente tem que buscar. É uma obrigação do ser humano que está ali comprando, adquirindo alguma coisa, ou até mesmo trabalhando, de buscar que se essa informação realmente é de fato verdadeira. Isso cada vez mais torna-se desafiador, né? E a própria empresa, e eu acho que aí está um pouco lá, por exemplo, no caso da Rainforest, Uhum, a empresa pode ter uma certa, não sei só responsabilidade, mas ela pode ser proativa nesse sentido de, enquanto eu uhum, estiver, eu vou monitorar continuamente, e infelizmente é isso, a Deep, a Dark Web, as mídias sociais, e vou ficar buscando possíveis cenários onde criar um outro vídeo, agora vendendo, sei lá, vendendo máquina de lavar, que agora criaram vendendo uhum, televisão. Eu preciso constantemente buscar isso. Mais uma vez, né, em muitos cenários ele é reativo. Então, nós estamos buscando por algo que uhum. já está acontecendo e vou reduzir o impacto. Porque, obviamente, se eu Sim. encontrar isso na primeira hora, o impacto é um. Se eu levar 6 dias Uhum, para descobrir isso, o impacto é outro. uhum, Fizemos até recentemente, Dionísio, um caso interessante, né? Uma empresa aí que vende, vamos dizer assim, produtos de saúde, não vou especificar muito o segmento, mas o que eles tiveram era, lançaram na, nas mídias sociais um vídeo, era uma promoção que ele vendia 3 produtos que isoladamente, somado, dava quase R$ 900, fizeram uma promoção, custava R$ 90. E nossa, aí nós é a- nós surreal, né? descobrimos essa questão. Fizemos uma pesquisa muito simples. Nós fomos no Reclame Aqui e olhamos Uhum, ali, olha, dessa empresa, qual é o maior número de reclamações que tem? Não, produto não entregue. Porque nunca chegou o pedido hum, na empresa. Ela sim, tinha centenas de reclamações no Reclame Aqui de que ela não uhum, entregava o produto, quando na verdade não é que ela não entregou, ela nunca recebeu o pedido. O pagamento foi sim, para o sim, fraudador uhum, e ela ficou com o ônus de ter que justificar que não, você não comprou da gente. Então, se você tem sim, várias tecnologias, não adianta dizer que é uma tecnologia só, de forma alguma, mas uhum, tecnologias que ficam constantemente monitorando e reduzem, então talvez se ele tivesse descoberto que tinha alguém fazendo esse vídeo nas mídias sociais, uhum, 2 dias antes, ao invés de ele ter 700 e poucos reclamações postadas, e tem um detalhe, né? No Reclame Aqui, né, um dado que eu vi também, um dado público, geralmente só 30% dos lesionados é que reclamam. Então, esses 700 e poucos que nossa, reclamaram, na verdade, poderia ser um universo de 2.000 e cacetada. tá, Mas se muita ele gente. descobre antes, ele reduz o impacto. E para descobrir antes, hoje em dia, é fundamental Uhum, você ter inteligência humana para fazer uma análise mais refinada e a inteligência uhum, artificial para ajudar a escalar esse tipo de situação. perfeito. E hoje, na verdade, tudo, a justificativa das empresas: "Ah, meus dados estão na cloud", né? Essa crescente Uhum. adoção aí da computação em nuvem, tá. Todo mundo está indo, graças a Deus, que eu acho que é muito mais seguro, mas de que forma a Radford aborda os desafios das preocupações com segurança na cloud? Uhum. Ótima pergunta, e essa é uma questão, Dionísio, bem interessante no seguinte sentido. E muito se fala de cloud hoje em dia, Uhum. e já se fala de cloud há 10 anos, no mínimo, né? Desde que Sim, começou uhum, o IA, etc, etc. Os problemas de 10 anos atrás não são os problemas de agora, e o cenário mudou muito. Então, antigamente se pensava muito em cloud, era assim, eu tenho aqui um servidor no meu data center aqui na minha empresa, vou pegar esse servidor, uhum, descomissioná-lo e colocá-lo numa das grandes nuvens públicas aí, por exemplo. E isso para muita gente era uhum, cloud. Hoje em dia não é só isso, né? Então, hoje em dia você de repente contrata o CRM na cloud. Não tem nada, não tem um sim, servidor seu, não é sua responsabilidade fazer gestão do CRM, propriamente dito, da infraestrutura, mas o seu dado do seu cliente está no CRM que está na cloud. sim, E nesse sentido é importante você monitorar o quê? Poxa, como é que estão as senhas dos meus usuários? Tenho senhas vazadas? Eu não estou, eu não fiz a infraestrutura como um serviço, mas estou usando o dado lá. Eu preciso cuidar uhum, de que quem acesse aquele dado esteja devidamente identificado, monitorado e rastreável. Isso do ponto de uhum, vista de serviços de cloud, vamos dizer assim. E, obviamente, como infraestrutura, felizmente a gente chegou num ponto que não muda muito.
os pré-requisitos que você tem que ter de segurança hoje na sua empresa, se a empresa tiver on-premises, os dados on-premises, servidores Uhum. on-premises, são os mesmos pré-requisitos que você tem que, são mínimos, para que você tenha na cloud. E, felizmente, hoje, muitas das tecnologias já conseguem trazer no mesmo nível de segurança, tanto cloud quanto on-premises. Qual que é o desafio Uhum. adicional da cloud? A cloud fornece uma coisa que é um dos grandes benefícios, que é a elasticidade. Um erro na sua empresa, ela está limitada ao tamanho dos servidores da sua empresa, eventualmente. Ah, eu tenho aqui 2 servidores, 3 servidores, um storage de, chama 1 tera, um PEP, alguma coisa. Ele está limitado a isso. Quando você está na nuvem, temos que olhar para a cloud com os mesmos requisitos de segurança que a gente olha para o Uhum. on-premises, especialmente pelo fato de que a Maravilha. cloud tem essa questão de escalabilidade que pode ser muito danosa. E hoje com essa conectividade e vários ERPs, né? Tudo em cloud. Então, tudo acaba dependendo dela. E aí a gente fala de colaboração, né? De trabalhar com cibersegurança colaborativa entre as empresas, parceiros, fornecedores. Aí eu queria que tu me contasse um pouquinho como que vocês, Rainforce, vocês conseguem garantir um ecossistema de segurança robusto entre parceiros, clientes. Eu me lembro quando comecei na Reinforce, o meu processo de vir para a Reinforce, uma das coisas que eu coloquei na mesa, que eu exigia um certo nível de autonomia, era a possibilidade de trabalhar para que a empresa atingisse um nível de colaboração sem precedentes. Uhum. Então, é óbvio que se eu contratasse aqui 1.000 funcionários, eu não ia cobrir um vigésimo do que eu deveria cobrir para ter um serviço mínimo prestado para os nossos clientes. Então, a gente parte do princípio que todo parceiro nosso é um contribuinte do nosso ecossistema. Então, ao mesmo tempo que ele está se servindo das nossas capacidades de cruzamento de informação, de pesquisa, de Uhum. análise, etc., ele tá inserindo dados no sistema. Então, eu começo a conhecer tendências de vazamento de dados, tendências de vazamento, de exploração de vulnerabilidade pelo nosso parceiro. Então, acaba sendo uma via de duas mãos. E esse parceiro que está colocando isso hoje, amanhã ele vai se beneficiar do dado que outro parceiro colocou. Então, se nós não tivermos uma cultura de colaboração, a gente nunca vai conseguir atingir os níveis que o atacante atinge, porque ele também hoje, como a gente citou aqui, usa IA, eles colaboram entre eles, né? Eles também sabem colaborar entre eles, então é Uhum. fundamental para nós que parceiros e alguns clientes hoje em dia já são muito abertos a compartilhar informações também, obviamente não dados, não estou falando de dados, mas Sim. informações, ó, esse é o tipo de ataque que eu tenho Experiências. sofrido, esse é o tipo de ataque que está acontecendo, e a gente pode, às vezes, fazer um paralelo. Poxa, mas esse cara é do segmento financeiro, então vamos olhar para os nossos outros segmentos, clientes do segmento financeiro, vamos fazer um fine-tuning na nossa plataforma para ver se há alguma coisa que a gente está perdendo ou não, que a gente deixou passar ou não, ou alguma coisa para prevenir que aconteça, mas com base em segurança hoje em dia é colaborativa, não dá para pensar de outra forma. Não, maravilha. A gente acha isso muito importante também, por isso até que foi criado o NV Talks aqui, para a gente trazer pessoas como você, a Harvard, para trazer essa experiência para a gente e a gente poder compartilhar com as pessoas e assim contribuir um pouco mais com a cibersegurança, porque as empresas, a continuidade dos negócios dependem disso, né? E aí como vocês têm essa experiência, tanto aqui de empresas brasileiras como fora do Brasil, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como é que você percebe essa maturidade das empresas do Brasil comparando com as empresas do mercado exterior. Qual que é a tua visão sobre isso? Mais uma ótima pergunta. E eu diria para você assim, o Brasil não tem, dá para olhar de vários ângulos. Mas eu vou começar com o que eu acho que é mais adequado, que é o Brasil não fica nada atrás do ponto de vista de segurança quando a gente está falando em grandes empresas. Você pega os nossos Uhum, grandes bancos aqui, você praticamente não ouve falar de problemas de segurança. Eles ocorrem, eles tratam uhum, rápido, e até hoje não foi nenhum desastre que interrompeu serviços.
Uhum. Então, e até pela gama de serviços, né? Obviamente, eu já tive a oportunidade de usar serviços financeiros em outros países. Os serviços financeiros que nós já temos aqui há décadas, eles estão começando a chegar lá hoje em dia. Então, quando a gente está falando de Pix aqui, Uhum. tem muitos bancos no resto do mundo que não tem a menor ideia, ou não passa na cabeça deles o Pix, que é uma coisa Uhum. que você faz um Pix a partir do WhatsApp. Puxa, isso é Sim. sensacional. Imagina o nível de segurança e inteligência que tem que estar atrás disso para garantir, poxa, o Jorge sempre faz o Pix para o filho, hoje está fazendo um Pix de 1 milhão para um cara, qual que é o nível de segurança que tem que ter nisso? Então, se a Uhum. gente pegar as grandes empresas, eu acho que a gente está num nível de maturidade muito bom. O Brasil realmente é um expoente, né, até do ponto de vista de pessoas, se você olhar no segmento de segurança, nossos parceiros revendedores, etc., isso, estamos primeira linha, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o desafio, Dionísio, passa a ser quando você tem que ir mais lá para o SMB, Uhum. e não é tanto por uma questão só de despreparo, mas é uma questão talvez um pouco mais cultural, do brasileiro ser mais informal. E essa Sim. informalidade traz um risco adicional. Então, te empresta. Tá aqui o meu cartão, vai lá no. Quantas vezes a gente já ouviu alguém que dá o Pega a cartão para alguém com uma senha. senha, vai lá sacar para mim na hora do almoço, etc. Então, essa Uhum. informalidade, que é intrínseca muitas vezes do brasileiro, que ele tem que ir amadurecendo para ele entender que, poxa, não dá para dar o cartão, como eu não posso, que hoje em dia ninguém já dá o celular, né? Você não vê ninguém, tá aqui É no verdade. celular, fica com... Então, eu acho que quando o brasileiro perceber, né, e já está percebendo o nível de comprometimento que ele causa quando ele tem um comportamento desse com o celular dele, Uhum. e ele olhar para dentro da empresa, ele vai ver que, poxa, isso é uma coisa perigosa. Nosso maior desafio hoje, e não é só nacional, né? Lembra que eu abri nossa Uhum. conversa falando numa questão uma ex-agente da CIA que passava informações para o Sim. governo coreano. E a gente comentou isso também de espionagem industrial. Isso no SMB vai ser um pesadelo, porque a Uhum. contratação, os critérios muitas vezes são puramente técnicos e já ouvimos casos aí de rede de criminosos que planta uma pessoa dentro do sistema da empresa lá para roubar informações ou que pagou para o pessoal da limpeza espetar 10 pendrives nos USBs e a partir dali o cara injeta alguma coisa dentro da corporação. Acho que o desafio hoje está aí. A gente já como indivíduos já estamos percebendo através do celular o risco que é, as Uhum. grandes corporações já estão preparadas e agora essa questão de a gente pegar esse meio do caminho aí de como é que evita terceiros assediando outras pessoas e quais são as consequências quando isso acontece. Esse caso, especificamente no Brasil, eu acho que é mais comum no Brasil do que a gente vê fora do país. Tá fora. Talvez seja uma questão de educação mesmo da população nesse sentido. Enfim, né? Talvez não pense nas consequências, não sei, aí é muito particular, mas eu vejo que bater muito nessa questão de educar desde pequenininho, tanto como a situação de finanças, que é uma carência do Brasil, a cibersegurança também é uma carência a ser incorporada, acho que através das escolas. Acho que já começar a motivar as próprias escolas trazerem esse trabalho de educação, a gente pode ver lá no futuro a situação melhorando, né? Porque eu vejo também o lado das pequenas empresas. Eu não sei se você também percebe isso, mas quando a gente atende uma pequena empresa, como é que eu vou te explicar? Assim, o radar deles e de custos e sobre os investimentos que são necessários ser feitos na área de cibersegurança ainda está muito aquém do que deveria. E aí eles mal estão começando a pensar em LGPD, que é uma legislação que já está atuando no Brasil, e a pessoa está fora da lei, vamos dizer assim, não está regulamentada para atuar na sua atividade. E isso eu acho que é a grande dificuldade. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente trata isso para os pequenos negócios, fica muito mais complicado. E tem muito, né? É o que a gente mais tem no país, são os pequenos negócios. Eu vou te dar talvez uma perspectiva, Dionísio, não sei se você concorda comigo, mas assim, a grande empresa, ela olha para cibersegurança do ponto de vista de orçamento. Ele tem um Uhum, orçamento.
porque é um Isso. investimento. A pequena empresa, ela olha do ponto de vista de custo, porque Uhum. ela não tem muitas vezes orçamento, ela enxerga o caixa. Quanto eu tenho no caixa? Sim. Eu tenho 1, 2, 3 milhões de reais, 5 milhões, 500 mil, não sei, tem um volume X. Então ela Uhum. enxerga o investimento versus o caixa que ela tem disponível. O cara, Uhum. a grande empresa enxerga o investimento a partir do orçamento que ela tem. Então, ela já pensou nisso antes. E muitas vezes o cara da pequena empresa, a pequena empresa está olhando, puxa, mas se eu investir aqui, se eu gastar, não investir, se eu gastar aqui, eu tenho Sim. que comprar uma máquina nova. E o cara da grande Uhum. empresa, não adianta eu ter uma máquina nova se meu processo fabril todo parar. Exatamente. Muito boa essa tua correlação, porque de fato, na prática é assim que acontece, e a gente, como na área de seguros e análise de risco, a gente percebe de fato esse susto que eles levam, eu não tenho ideia de quanto que custa um seguro, né? E o que eu preciso investir, que ferramentas eu preciso implementar na empresa, e muitas vezes a empresa não tem nada e não sei como é que eles estão dormindo tranquilos, porque eu ficaria apavorada, porque hoje o risco é muito grande de uma paralisação e uma descontinuidade de um negócio, porque se eu sou pequena, eu não tenho reserva financeira, eu não tenho ferramenta para detectar, né? E mitigar meu risco, e tão pouco um seguro para me indenizar, se acontecer alguma coisa comigo, eu estou morto, né? Literalmente, é essa sensação que eu tenho e procuro trazer essa conscientização. O difícil E eu é acho que dá para trazer ir a. além, não sei se dá para levar isso para dentro da parte de seguros, Dionísio, mas Aham. talvez, como eu mencionei, trabalhei muito tempo com a parte de proteção de dados, né? Uhum. Então, muitas vezes, há empresas que acreditam assim, não, eu tenho um backup. Então, eu tenho um backup, eu Ah, estou sim. seguro. Ele não Aham. imagina, e muitas vezes eu só consegui um investimento porque a gente ia falar com o CFO. A gente chegou a criar, na época, uma calculadora. Tipo assim, tudo bem, você tem um backup. Você vai conseguir colocar a sua empresa de volta. Em quanto tempo? A questão que eles não mediam era assim, eu tenho 1 tera de informação, eu volto esse 1 tera, mas 3 dias sem faturar, sua empresa quebra. 4 dias sem faturar, sua empresa quebra. Né? Ou qual é o Exatamente. impacto disso? Né? Eu me lembro de uma empresa que produzia laticínios aqui em São Paulo, e quando ele parava a produção, começava a encostar caminhão para a indústria, eles ficavam ali na Brás, Bresser, ali naquela região. Então Uhum. começava a encostar caminhão, eles iam parando, e de repente eles estavam parando na marginal. Qual era o custo Hum, de multa, qual sim, é o custo, tem uma série de outros custos, afora o fato de que ele não vai estar produzindo, ele vai exa começar a tomar multa, ele vai exato. começar a tomar uma série de situações, porque ele não mediu, Uhum, ele se iludiu que, eu tenho backup, eu estou protegido. Não, você tem backup, mas esse backup uhum, atende a sua janela de negócio, não adianta. sim. E se Simplesmente, perder, né, alguma informação ali, porque o backup não é feito a cada segundo, né? Ele é feito de tanto em sim, tanto tempo. Então, ali você ficou sem alguma informação que vai ser perdida, vai precisar ser restaurada, vai precisar ser recuperada. Então, vai ter que trazer uma equipe, talvez até adicional para fazer isso. Se a empresa é pequena, vai ter que trazer. Então, tem tudo isso mesmo que faz todo sentido e precisa ser melhor avaliado pelos pequenos negócios, principalmente, né? Então, Jorge, para quem está aqui nos assistindo, hoje, qual é a dica que você daria ou para as empresas, para as pessoas, nessa área da cibersegurança? opto por dar uma dica pessoal, porque obviamente isso reflete na vida profissional de todo mundo. Fazer o básico bem feito. Mantenha uma senha sempre uma senha forte, uma senha que não se repita em vários lugares. Não compartilhe a senha com ninguém. Estou falando de qualquer tipo de aplicativo, do banco ao correio, a senha é pessoal e transferível. Mantenha isso sempre em mente. E se prepare, né? Então, imagine que você perdeu o celular, você já tenha em mente quais são os processos e procedimentos para cancelar as contas, reativar as contas, informar o banco, informar o provedor e assim por diante. Uma pessoa bem preparada vai se recuperar muito mais rápido de uma pessoa que vai se pegar de surpresa. Então, ensaie 1 ou 2 vezes o que acontece se eu perder minha senha do banco, como é que eu recupero, quem eu comunico,
se eu perder minha senha do meu provedor aqui, do meu correio eletrônico, para quem eu comunico, como eu comunico. A preparação é fundamental. Uma pessoa bem preparada tem um impacto menor e se recupera mais rápido. Acho que essa é a principal dica hoje em dia. Maravilha, Jorge. E serve tanto para pessoas quanto para as empresas, porque as empresas bem preparadas, elas têm roteiros a serem seguidos. E a pessoa, quando se, né, pega desapercebido numa situação dessa, geralmente ela não sabe o que fazer. Então, perfeita dica. Muito obrigada pela tua participação. Show de bola. Adoramos. Espero que você volte outras vezes. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. A Rainforest e eu estamos à disposição de todo mundo. Nosso LinkedIn, obviamente, é público aí. Então, por favor, não hesitem em nos procurar. E, Dionísio, prazer em ter participado do NV Talks. Prazer foi nosso. Muito obrigada.